Associação Comercial. O espírito empreendedor está em nós. Acreditamos que é em conjunto que se alcança mais. Somando forças, podemos reverter crises, organizar ações e explorar melhor as oportunidades. É o que fazemos e gostamos de fazer há mais de 100 anos. É por isso que somos associação, para integrar e unir, e assim representar e desenvolver. Para lutar pela autonomia e desenvolvimento de cada associado, para empunhar a bandeira da livre iniciativa. Nossa força vem de cada um dos nossos associados, de todos os portes e setores. E muito também do compromisso de nossos colaboradores e voluntários em mais de 400 associações que cobrem nosso estado. A história do estado de São Paulo está marcada pelo compromisso da Associação Comercial. Nós nunca nos ausentamos em todos os momentos em que São Paulo precisou de nós. E foram muitos. Com muita ética e transparência, construímos, ajudamos a crescer. Representamos, informamos e formamos. Fazemos acontecer. Temos uma longa história de realizações. Juntos, já fizemos muito pelas nossas cidades e vamos fazer ainda muito mais. Somos a Associação Comercial e nossa força é ser a alma paulista, fonte de inspiração, voz que representa e luta, justa, livre, que constrói o futuro. Associação Comercial. Nossa força pode mais. As pessoas costumam pensar que uma empresa de contabilidade trabalha apenas com números, impostos, burocracias. Não, nossa função é trabalhar com sonhos, é torná-los possíveis oferecendo toda a estrutura necessária. Em 1986, Reinaldo Domingos detectou a necessidade de atuar na área contábil de um modo diferente, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de crescer, reduzindo custos e aumentando a lucratividade. Assim, ele decidiu criar uma empresa inovadora, a Confirp. Ao longo dos anos, a Confirp foi vencendo desafios, aprimorando estratégias e investindo em tecnologia para oferecer aos seus clientes o melhor em soluções e possibilidades. Hoje, a Confirp se consolida como uma das empresas mais bem preparadas do mercado. Quer saber como funciona toda essa estrutura criada especialmente para você crescer? Nós te convidamos a conhecer o seu universo Confirp. 300 funcionários trabalhando para oferecer uma consultoria personalizada que levará você mais longe. Aqui é onde grande parte de todo o nosso trabalho acontece. O InSourcing atende às necessidades contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias em nossa própria estrutura. E mais, é nessa área que funciona o núcleo do Small Business, setor especialmente desenvolvido para pequenas e médias empresas que precisam de um acompanhamento especial e atendimento personalizado. Já no outsourcing, o trabalho contábil, fiscal e trabalhista é feito na própria estrutura do cliente. Para que nosso trabalho seja executado da melhor maneira em sua empresa, temos uma estrutura voltada para gerenciar a parte técnica, orientar a execução das ações, esclarecer dúvidas e estreitar o relacionamento com você. Quer saber como? Nós, da Confirp, oferecemos toda a estrutura técnica e logística para atender você, cliente, com a eficiência que a área exige. Mas nunca nos esquecemos de que nosso principal material é humano. Quando se lida com pessoas, suas expectativas, planos, sonhos, é preciso ter metas que vão além do técnico, dos números e das estratégias.
É preciso ter uma combinação de visão e sensibilidade. Nós apostamos em um atendimento personalizado com profissionais qualificados e treinados para sempre oferecer as melhores soluções para as suas necessidades. Promovemos palestras, cursos, seminários de temas de extrema relevância para a sua empresa. Investimos em comunicação, agilidade, sempre informando o nosso público sobre as mudanças na legislação, tendências e novidades do setor através de nossos materiais especializados, como nossa revista Gestão em Foco. No site da Confirp, você terá acesso a todo o material contábil, fiscal, trabalhista, societário de sua empresa, o que torna a sua vida muito mais fácil. Outros dois grandes diferenciais da Confirp são a segurança e o sigilo. Por lidar todos os dias com dados confidenciais, nossa equipe trabalha sempre com o mais alto nível de seriedade e profissionalismo. Além disso, todas as ações e produtos oferecidos pela Confirp atendem às normas técnicas da ISO 9001. Foi assim que nos tornamos referência em informações e conduta quando o tema é contabilidade. Toda essa estrutura, aliada a conceitos dos quais não abrimos mão, como ética, respeito, responsabilidade social, é gerenciada com todo o empenho e dedicação com um só objetivo: fazer com que nosso cliente vá mais longe, fazer com que ele coloque em prática seus objetivos e veja que é possível realizar todos os seus sonhos. Boa noite a todos. A palestra está quente aqui hoje, hein, Mário? Obrigado à presença de todos vocês, em nome da Confirp, da Associação Comercial. Gostaria de agradecer primeiramente o Luiz Alberto, com o qual nos convidou para essa palestra, a organização do nosso amigo Leonardo e também nosso amigo Mário. A ideia de hoje aqui é trazermos uma noção do que está mudando na legislação do Simples Nacional, né, que afeta a todos nós, pequenos, médios empresários, contadores. Eu vi que tem muitos colegas aqui, advogados, né? E a ideia aqui é trocar ideias, passar um pouco da nossa experiência e também aprender com vocês, né? Estava comentando com um colega há pouco e nós estávamos comentando que numa palestra dessa a gente acaba aprendendo mais do que ensinando, porque aqui todos têm vivências diferentes, têm situações diferentes, e à medida que nós explanarmos a legislação, muitas dessas dúvidas surgirão e muitas dessas dúvidas jamais nós pensamos nelas, né? O Wellington, o nosso diretor tributário, ele vai estar conduzindo a matéria, né, na sua íntegra. Eu vou estar como seu assistente, o seu fiel assistente aqui dessa grande matéria do Simples Nacional. Então vamos lá, Wellington. Boa noite a todos. Bem, fomos convidados aqui para falar um pouquinho sobre as mudanças para o Simples Nacional para o ano de 2015. E nós fizemos um material, que os senhores já estão aí em poder deles, que é um resumo da forma mais objetiva possível que nós podemos fazer, para poder esclarecer, né, os efeitos, né, das mudanças do Simples Nacional para o ano de 2015. Obviamente que quem já estava no Simples Nacional, poucas mudanças, ou quase nenhuma mudança, né, vai ocorrer para 2015. A grande novidade é a inserção, a inclusão de diversas outras atividades no Simples Nacional, que a gente vai ver no decorrer da apresentação, né? Foi incluído o anexo 6º, com praticamente todas as demais atividades de profissão regulamentada, de natureza científica, literária e assim por diante. Representação comercial, todas essas atividades antes estavam impedidas de optar pelo Simples Nacional. A partir de 2015, elas podem optar por esse regime, só que nós vamos ver que a carga tributária é bem salgada e ela é praticamente igual ao do lucro presumido. Antes de falar sobre as mudanças do Simples Nacional para 2015, vamos fazer aqui repassar um pouquinho os antecedentes históricos do Simples Nacional, só para a gente poder compreender até onde vai, ou quanto tempo durou para que todas as empresas de pequeno porte pudessem aderir ao Simples Nacional, porque havia
uma restrição na legislação que impedia que algumas atividades, mesmo sendo pequenas, impedia que essas atividades pudessem optar pelo Simples Nacional. A partir de 2015, praticamente todas as atividades, independentemente do ramo, né, elas podem aderir ao Simples Nacional com poucas restrições. Muito bem. Lá na Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, no artigo 170 diz o seguinte, que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí vem o inciso 9º, que diz, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 6 de 95. E lá no artigo 179 da Constituição Federal, diz o seguinte, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, veja, o artigo 179, ou seja, a vontade do legislador constituinte, né, é trazer um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte. E qual que é a ideia que se tem? O que é a empresa de pequeno porte? No meu entender, é uma empresa, quando fala de pequeno porte, é o porte econômico, ou seja, faturamento. Eu não consigo imaginar outro conceito que não seja isso. Tá? Então, no meu entender, empresa de pequeno porte é aquela que tem um poder econômico menor. Não poderia haver nenhuma restrição em função da atividade, como, por exemplo, os advogados, os contadores desde 2012 já podem optar pelo Simples Nacional. Os advogados a partir de 2015, corretores de imóveis a partir de 2015 também, algumas atividades, né, algumas já estavam. Enfim, alguns setores, algumas atividades de profissão regulamentada não podiam optar pelo Simples Nacional. Então, o artigo 179 já previa que tanto a União como os estados e os municípios teriam que dar um tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias, ou pela eliminação ou redução por meio de lei. Então, qual que é a ideia disso? Simplificar a burocracia e reduzir ou eliminar a carga tributária para os pequenos negócios. Muito bem. Então, nós temos lá, a Constituição Federal foi publicada em 1988, mas o sistema tributário da Constituição só passou a ter efeitos a partir de março de 89. Para atender aquele comando constitucional que estava lá previsto, que nós acabamos de ver, demorou 8 anos, ou seja, foi publicada a primeira lei, a Lei 9.317, ela passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1997, ou seja, foram 8 anos até que houvesse uma lei trazendo o sistema simplificado do Simples Nacional. Que era o Simples Federal, né? O antigo Simples Federal. Muito bem lembrado, Richard. Era o antigo Simples Federal, que já não está mais em vigor, né? Porque agora reina, é o mesmo Simples, mas mudou de nome, agora é uma lei complementar, que chama-se Simples Nacional. Muito bem. Depois disso, a Lei Complementar 123, que é a atual lei do Simples Nacional, foi publicada em 2006, mas ela passou a produzir efeitos, e ali há um erro de digitação, eu coloquei 1º do 4, mas é 1º do 7. Tá? 1º de julho de 2007 passou a ter efeitos, ou seja, 18 anos após a Constituição. E, por fim, a Lei Complementar 147 de 2014, que foi publicada em agosto último, que passa a produzir efeitos, a maioria dos seus dispositivos, passa a produzir efeitos a partir de 1º de 1 de 2015, ou seja, 26 anos após a Constituição Federal. 26 anos para que todos os setores pudessem aderir ao Simples Nacional, porque até então, até o ano passado, havia uma restrição legal que impossibilitava que algumas atividades, principalmente profissão regulamentada, não pudesse optar pelo Simples Nacional.
É importante frisar que existem alguns tipos de atividades ainda, composições societárias, que ainda são impeditivas pelo Simples. Por exemplo, empresas que têm em seu quadro societário pessoas jurídicas, empresas formadas por sociedade anônima. Mesmo, muitas vezes, esse tipo de empresa, tendo o capital, tendo o faturamento pequeno, que se enquadra nas regras do Simples, tendo as atividades permitidas no Simples, esses fatos os afasta do Simples Nacional. E ainda, além desse ponto, nós temos algumas atividades que ainda não podem ser simples. São no caso dos factoring, das empresas de factoring, transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto na modalidade fluvial, transporte urbano ou metropolitano, cessão de mão de obra, locações de imóveis próprios, entre outras. Quem quiser saber qual é a lista completa, tem que dar uma olhadinha lá nos artigos 3º e 17 da Lei Complementar, que tem a lista completa. São aproximadamente 26 atividades ou situações impeditivas ao Simples Nacional. Então, nós temos que somar a lista do artigo 3º mais a lista do artigo 17 da Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional, onde consta a lista de atividades vedadas. Muito bem. Então, em 8 de agosto de 2014, foi publicada a Lei Complementar 147. Ela trouxe muitas mudanças, mais de 50 páginas de legislação. A maioria dos dispositivos estão vigorando ou vão vigorar passaram a vigorar a partir de janeiro de 2015, alguns desde a data da publicação e outros a partir do ano de 2016. Nós vamos falar do que é mais importante, porque a lei é bastante extensa, e vamos falar o que mais impacta no dia a dia das empresas. Então, em linhas gerais, a Lei Complementar 147, ela alterou a Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Ela incluiu atividades novas no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015, só que essas atividades foram tributadas pelo anexo 6º, né, de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, entre outras alterações. Tem algumas atividades também que foram incluídas para o anexo 3º, o anexo 4º, que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Essa lei ela foi regulamentada pelas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 115 e 117 de 2014. Muito bem, então vamos para o primeiro item, primeira mudança relevante da nova Lei 147, que alterou a Lei do Simples Nacional. Tá? Muito bem, então a partir de 8, obviamente, data da publicação da lei, essa é a primeira alteração relevante. A partir de 8 de agosto de 2014, fica impedida de optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujos titulares, né, quando a gente fala em titular, é empresário, que antigamente falava-se firma individual, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Obviamente, isso aí que caracteriza o vínculo de emprego que está previsto lá na CLT. E nós sabemos que esse tipo de situação é muito utilizado por muitas empresas. Muitas empresas contratam profissionais, pedem para eles abrir uma empresa, né? Então, o governo federal, para proteger o vínculo empregatício, ele não permite que quem tem características de emprego seja optante pelo Simples. Na verdade, nunca pôde, né? As chamadas PJs, né? Os empregados contratados como PJ, na verdade, a lei trabalhista nunca permitiu isso. Mas, na prática, algumas empresas acabam contratando alguns empregados como PJ. Nós não podemos esquecer que tem uma lei de 2005 que diz que, quando se tratar de atividade de profissão regulamentada, é permitida, sim, a contratação de empregado através de pessoa jurídica, mas desde que não esteja presentes o vínculo de emprego, que seja pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que é pessoalidade? Pessoalidade, ou seja, quem tem que trabalhar é somente aquela pessoa. O cálculo, ou melhor, o exemplo típico de contratação de PJ, de um gerente financeiro, de um gerente administrativo ou de um profissional técnico com nota fiscal. Principalmente no setor de informática, é muito comum esse tipo de contratação. Mas a lei diz que não pode haver pessoalidade, quer dizer, tem que ser aquela pessoa, uma pessoa do sócio da empresa ou do titular.
não pode haver subordinação. Subordinação, obviamente, que é cumprir horário, cumprir emprego entre as 8 e as 18 e assim por diante. E habitualidade, diariamente. Então, isso caracteriza o vínculo trabalhista. Então, segundo entender da Receita Federal, isso aí acaba burlando a legislação trabalhista e, obviamente, a arrecadação previdenciária. Então, nós colocamos lá que são os casos de empregados sócio titular. Muito bem. O texto é o artigo 3º da Lei Complementar 123, parágrafo 4º, inciso 11, que foi acrescentado pela Lei Complementar, foi incluído pela Lei Complementar 147. Tá? Que é basicamente aquilo que está escrito lá. Então, resumindo, o primeiro item, não pode permanecer no Simples Nacional a empresa cujo titular ou sócio trabalhe com relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, ou seja, como se fosse um empregado, mas fornecendo nota fiscal. Importante desse ponto é saber o seguinte: a Receita não tem como saber, no momento que você faz a opção pelo Simples Nacional, se essa pessoa prestar serviço com habitualidade, subordinação. Ela não sabe. Ela vai saber dessa situação em caso de fiscalização, que pode ser por meio eletrônico, que a cada vez mais a Receita vem recebendo informações por meio de SPEDs, ECFs, por meio de diversas obrigações acessórias, ou por meio presencial, ou até por denúncia. Então, não quer dizer que a pessoa física, hoje que constitui uma empresa, presta serviço como PJ, ela vai estar exclusa de plano. Não, ela não vai poder cadastrar no Simples, optar pelo Simples. O sistema da Receita ele não tem como fazer essa exclusão, né? A não ser que haja uma verificação por parte da Receita Federal. Ficou claro isso aí, né? Vamos passar para o próximo ponto. Bem, outra alteração importante. Atividades novas no Simples Nacional a partir de janeiro de 2015. Aqui, tributadas com base no anexo 1 ou anexo 2. O anexo 1 é comércio atacadista ou anexo 2, indústria. As atividades que foram incluídas, na verdade é o seguinte, essa atividade aqui estava vedada, ou seja, estava impedida de optar pelo Simples Nacional. Só que a lei complementar revogou, o que significa que não está mais proibida, então ela pode aderir ao Simples Nacional a partir de janeiro de 2015. Por que estava impedida? Porque produção e comércio atacadista de refrigerantes. Aí ele coloca lá, inclusive águas saborizadas, gaseificadas e preparações compostas, não alcoólicas, extratos concentrados ou sabores concentrados, para a elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado. Essa atividade de fabricação de refrigerantes, isotônicos, cervejas, são atividades, né, a produção desses produtos está sujeita ao regime diferenciado do PIS da COFINS e também do IPI. Então, paga-se por unidade. Que é o refri. Alguém já trabalhou com isso, deve saber. É o tal regime do refri. Então, o regime do refri é uma tributação diferenciada que o IPI, PIS e COFINS são calculados por litro e não sobre o valor da receita. Por ser complexo demais, a lei não permitia que quem fosse fabricante ou comerciante atacadista desses produtos não poderia optar pelo Simples Nacional. Mas aí a lei veio e permitiu que essas atividades podem sim, estava impedida, então foi revogado o impedimento, de modo que a partir de janeiro de 2015 elas podem sim aderir ao Simples Nacional. Só que continua com uma exigência. A ME, está lá em nota, a ME ou EPP, envasadora de refrigerante que venha a optar pelo Simples Nacional, permanece obrigada a instalar equipamentos de controle de produção que possibilitem ainda a identificação do tipo de produto, de embalagem de sua marca comercial, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal. Então, como nós havíamos dito, a tributação é por litro, por unidade produzida, e não sobre o valor do faturamento. Tá? Bem, então, essa é mais uma das mudanças. Outra novidade. Inclusão de novas atividades tributadas com base no anexo 3º, ou melhor, no anexo 3 do Simples Nacional. Para quem não sabe, o anexo 3 é o anexo do serviço. O anexo 1, comércio, o anexo 2, indústria, aí vem anexo 3, 4, 5 e 6, tudo serviços. Então, as atividades de serviços são divididas em 4 partes. Em regra geral, o anexo 3, para empresas prestadoras de serviços, é o melhor,
porque a carga tributária desse anexo ela é a menor para a empresa de serviços. Nesse anexo foram inclusos as atividades de fisioterapia, corretagem de seguros, corretagem de imóveis e terceiros, serviços vinculados à locação de bens imóveis, locação, cessão de uso e congêneres de bens impróprios com a finalidade de exploração. Muitas vezes são chamados, por exemplo, salões de festas, centros de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas. São pessoas que têm imóvel próprio, mas eles locam esse espaço, por exemplo, para uma festa. Então, essas atividades passaram a ser tributadas no anexo 3 do Simples Nacional. Nós colocamos no final da apostila, depois quem quiser conferir, todos os anexos. Mas a gente deixou para o final porque cada um vai olhar aí a sua atividade de acordo com... Vai olhar a tributação, né, aonde que ela se enquadra, em qual anexo que ela se enquadra, e nós copiamos aí no material todos os anexos que estão no final. Outra novidade, inclusão de serviços advocatícios no Simples Nacional, tributados com base no anexo 4. Só que nesse anexo tem que recolher o INSS sobre a folha de pagamentos em separado. Tá? Então, veja só, as atividades de serviços advocatícios, a partir de 1º de janeiro de 2015, elas podem sim aderir ao Simples Nacional, só que tributadas pelo anexo 4º. No anexo 4º, as alíquotas do Simples Nacional não são muito altas, né, são amenas. Só que tem a obrigação de recolher o INSS sobre folha em separado. Só que o INSS sobre folha não é o recolhimento comum, como as empresas do lucro presumido ou as empresas do lucro real, que geralmente a empresa recolhe 27,8%, 26,8%. Aqui no Simples Nacional, ela só recolhe os 20%, parte patronal, e o RAT, 1, 2 ou 3. O sistema S, né, SES, Senat, não se recolhe no Simples Nacional. De modo que as empresas de serviços advocatícios vão recolher, em média, 21%, 22% de contribuição previdenciária patronal. Isso mostra que a OAB não foi tão feliz como os corretores de seguros, né? Corretores de seguros conseguiram incluir essa atividade no anexo 3, que é muito mais vantajosa, cujo INSS está dentro da alíquota. Os advogados terão que pagar o INSS, excluso o sistema S, como qualquer outra empresa comum. Então, quer dizer, é vantagem em determinados casos, nós vamos ver alguns exemplos no final, mas não é tão vantagem quanto o anexo 3. Aí está em notas explicando aí sobre a carga no Simples Nacional para os serviços advocatícios. Está escrito aí na nota que, no caso acima, a CPP é a Contribuição Previdenciária Patronal, né, a cargo da empresa, sobre a folha de pagamento, será recolhida em separado e corresponde a aproximadamente 22%, sendo 20% sobre a folha de pagamentos, né, 20% de CPP, e 1, 2 ou 3 de RAT, riscos de acidente do trabalho. Não podemos esquecer também que a folha de prolabore ou autônomos também vai incidir 20%, somente 20%, tá? Para os serviços advocatícios. Muito bem. Aí veio uma grande novidade, que é a inclusão de todas as demais atividades de natureza intelectual ou não, de profissão regulamentada ou não, que podem, a partir de janeiro de 2015, aderir ao Simples Nacional. Que é o anexo 6, né? Que é o anexo 6º do Simples Nacional. Só que tem um detalhe, nós fizemos o cálculo, né, no nosso escritório, mais ou menos umas 100 empresas, porque de todos os clientes que nós temos lá, a grande parte já estava no Simples Nacional e restava algumas atividades, né, de representação comercial, intermediação de negócios, inclusive de serviços advocatícios, só que os serviços advocatícios estão no anexo 4. Eu estou falando apenas das atividades que vão poder aderir ao Simples Nacional, mas no anexo 6º. E pelos cálculos que nós fizemos, 20% apenas é vantajoso, 80% a carga tributária ou é igual ou maior que o lucro presumido para o nosso espanto. Então, resumindo, a carga tributária, para quem foi incluída no anexo 6º, é equiparada ou quase igual ao lucro presumido ou talvez maior. Só para vocês terem uma ideia, na página 11, nós temos ali a tabela do anexo 6. Se você pegar o teto dessa tabela, ela chega a 22,45%. A carga tributária final do Simples para o anexo 6. Se vocês pegarem na página anterior, que está no anexo 3, a alíquota maior no anexo 3 é 17,42%, ou seja, mais de 5% de impostos quem optar pelo anexo 6. Então, o governo deu com uma mão
pela pressão, né, porque o governo não podia mais proibir as empresas a ingressarem no Simples, porque a Constituição é clara. A Constituição diz que as empresas têm que se enquadrar pelo porte. E porte, nós entendemos, faturamento. E o governo federal conseguiu incluir todas essas atividades, muitas associações de classe, quanto nós vimos isso, muita gente comemorou. Só que o presente, quando foram abrir, viram que a carga tributária é muito mais salgada do que se imagina. Então, vale a pena fazer uma análise. Não entrem no Simples Nacional simplesmente porque me falaram que ele é o melhor. Cada empresa tem que fazer a sua conta. Vai depender muito do faturamento da empresa, vai depender muito da folha de pagamento da empresa, né? E uma das grandes vantagens do Simples Nacional, que ele continua, é a folha de pagamento. Quanto maior a folha de pagamento, no anexo 6, mais vantagem vai ser frente ao lucro presumido ou lucro real. Então, primeira lição de casa hoje. Ninguém entra no Simples sem fazer conta. Tem que fazer uma análise, olhando os seus últimos 12 meses de faturamento, folha de pagamento, e recalcule seus tributos como se você estivesse no Simples. Compara esses tributos com aquela tributação que você está atualmente, que pode ser o lucro real ou lucro presumido. Constatado a vantagem do Simples, aí sim, opa, então eu posso migrar para o Simples se eu atender os outros requisitos. Por exemplo, não ter débito com a Receita Federal, com a Previdência Social, não ter débito com o ICMS, então, ou seja, e também não ter sócio pessoa jurídica, todas aquelas regrinhas da Lei Complementar 123. Tá? Então, primeira regra é essa. Vamos falar sobre o anexo 6, Huerta. Exatamente. Então, como eu havia falado, nós fizemos lá o cálculo, a análise para aproximadamente 100 empresas que poderiam migrar para o Simples Nacional a partir de 2015, e somente para 20% das empresas que nós analisamos é que haverá uma redução tributária. Para as 80% restantes, houve um aumento da tributação. Mas a gente não pode esquecer também que o Simples Nacional ele simplifica demais a burocracia, né? Vamos assim dizer. A emissão de nota é mais simplificada, a escrituração de livros, as empresas estão dispensadas de entregar mensalmente a DCTF, o FD Contribuições, GIA de ICMS, para quem é contribuinte do ICMS. Ou seja, a gente não tem que olhar apenas o aspecto tributário. Às vezes, se ficar a carga tributária igual ou um pouquinho a coisa acima do lucro presumido, a gente tem que rever se vale a pena ou não aderir ao Simples Nacional. Por quê? Porque vai ter uma simplificação muito grande de burocracias, tá? E isso também pesa, isso vale a pena ser analisado. Vamos ver aqui item a item, isso eu acho que é importante a gente ler aqui item por item, quais são as atividades novas que podem aderir ao Simples Nacional a partir de 2015. Então, aqui está dizendo o seguinte: medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. Depois vem serviços de comissária e despachantes de tradução e de interpretação. Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia. Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros. Essa é uma grande novidade. Continuando aqui. Muito boa pergunta. Vou concluir aqui, eu já volto na sua pergunta, tá? Só para concluir o raciocínio, eu já volto aí. É que, na verdade, a corretagem de imóveis está dividida em 3 partes. Tem a avaliação de imóveis, que a legislação do Simples Nacional considera uma atividade distinta. Depois tem as chamadas imobiliárias, que são, vamos assim dizer, que fazem a administração de aluguéis. E, por último, quem faz a intermediação, o corretor propriamente dito, que cobra uma comissão na compra e venda de imóveis. Então, essas 3 atividades, elas estão segregadas no Simples Nacional e cada uma pode ou não estar num anexo distinto. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Continuando aqui, nós paramos onde mesmo? Agora o próximo é perícia, leilão e avaliação. Continuando, auditoria e economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração. Depois vem jornalismo e publicidade,
Em seguida, agenciamento, exceto de mão de obra. E, por último, outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeita à tributação na forma dos anexos 3, 4 ou 5 da Lei Complementar 123. Ou seja, todos os outros não impedidos. Muito bem. Então, só para esclarecer a questão da corretagem. No anexo 3, que nós vimos pouco antes, vou até voltar aqui um pouquinho. Aqui, corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida, a intermediação na compra e venda, permuta e locação de imóveis. Então, veja só, se a natureza, se a atividade da empresa é a corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida, a intermediação na compra e venda, permuta ou locação de imóveis, será tributada com base no anexo 3. Então, se ela prestar serviço de corretagem de intermediação na compra e venda, essa receita, essa nota fiscal ou essas notas fiscais serão somadas e tributadas com base no anexo 3. As outras atividades, que é a agência, como que se fala, imobiliárias, né, que recebem comissão pelos aluguéis, são tributadas no anexo 5, que a gente vai ver em seguida. É que esse material ele não está incluso a lista do anexo 5, só nós incluímos aquilo que mudou a Lei Complementar 147. Exatamente. Essa questão de tributação, a gente só está dando ênfase aqui no que mudou. O que já estava lá, que não houve mudança, a gente continua do mesmo jeito, nós não colocamos aqui no nosso material. Tá? Isso. A previdência, não recolhe previdência. Por quê? Porque a atividade de intermediação, a atividade de corretagem, ou ela está no anexo 3 ou no anexo 5. Ou melhor, 6. 5 e 6. Não, está nos 3. 3, 5 e 6. Que recolhe o INSS sobre folha é somente o anexo 4, e não está lá. Tá? Só que a receita deverá ser separada para calcular a sua alíquota do Simples conforme o anexo. Assim como uma empresa comercial e presta serviços ao mesmo tempo, ela tem que somar o seu faturamento total, achar a alíquota de enquadramento e calcular as suas receitas de atividades comerciais no anexo 1 e a receita de serviço no anexo 2, 3, 4, 5 e 6, ou 6. Em outras palavras, o que o Richard quis dizer é o seguinte: uma empresa ela pode ter várias atividades. Cada atividade é tributada em um anexo. Ao final, você soma todas as receitas e soma as alíquotas que são aplicadas sobre cada atividade, soma-se tudo e vai recolher um valor cheio. O sistema do PGDAS já calcula dessa forma. Então, ele pede para você separar o tipo de receita. Venda de mercadorias, tributada pelo anexo 1. Serviços, aí tem que ver qual anexo que ela se enquadra. Você informa lá, tributada com base no anexo 3. Você informa lá o valor da receita. Aí tem outro serviço, anexo 4, 5 ou 6. O próprio sistema já calcula os impostos com base em cada alíquota de cada anexo, com base na atividade, e, ao final, é emitido um único documento de arrecadação. Muito bem. Então, só para concluir. Então, as atividades elas são tributadas em cada anexo. Tá? Uma empresa ela pode ter várias atividades, pode prestar serviços que podem se enquadrar no anexo 1, ou, perdão, no anexo 3, 4, 5 ou 6. Então, a depender da natureza do serviço, da espécie do serviço, eu vou oferecer a tributação com base no anexo do qual se enquadra aquele tipo de serviço. Tá? E, ao final, o sistema calcula e gera um único documento de arrecadação. Muito bem. Nós vimos aqui quais foram as atividades que foram incluídas no anexo 6º do Simples Nacional. Esse anexo 6º é um anexo novo, ele está em vigor a partir de janeiro de 2015. Nós já falamos que a carga tributária desse anexo é bem alta, é basicamente igual ao do lucro presumido. Obviamente que a Receita Federal não vai dar ponto sem nó, não vai perder a arrecadação e deixou uma tributação bem alta para quem estiver enquadrada nesse anexo 6º. Vou comentar? Muito bem. Uma questão que não estava muito clara na lei, que é a questão das farmácias de manipulação. Até hoje, nem o judiciário definiu se a atividade de farmácia de manipulação é serviço ou se é comércio.
Porque, basicamente, eu não sou especialista no assunto, mas manipulação de fórmulas, basicamente 20% é insumo, são produtos farmacêuticos. Os outros 80% do preço que se cobra é técnica pura, é serviço puro. Só que os estados querem cobrar ICMS, porque acham que é venda de mercadorias. Os municípios, já vi notícias, querem autuar, fala que é serviços, porque está escrito lá na lista de serviços, serviços de farmácia, ou farmacêutico, alguma coisa assim. Então, existe uma dificuldade muito grande de interpretar e não existe nenhuma norma que venha esclarecer de forma clara qual que é a tributação das farmácias de manipulação. Então, a Lei Complementar 147 veio tentar resolver essa questão e trouxe a seguinte regra. A comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmula será tributada na forma do anexo 3, serviços, quando sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal, mediante prescrições de profissionais habilitados ou indicação pelo farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial. E na forma do anexo 1, comércio, nos demais casos. Então, uma farmácia de manipulação, ela basicamente tem duas atividades. Ela comercializa medicamentos e ela presta serviço de manipulação de fórmulas. O serviço de manipulação de fórmulas sempre tem que ter uma receita médica, seja humana ou veterinária. Então, a lei está considerando como se fosse um serviço. Mas eu sei que o STF está julgando uma ação justamente sobre essa, e até hoje estamos aguardando para ver o que vai ser esse desfecho, se o STF vai bater o martelo, se é serviço, se é comércio. Eu espero que seja serviço, eu acho que seja serviço. E eu acredito também que seja serviço, até porque já tem um sinal aqui, a lei do Simples Nacional já veio dizendo que são tributados com base no anexo 3, ou seja, serviços. Alguém aqui tem farmácia de manipulação? Ou que tem algum cliente, talvez sejam contadores, advogados, que tem um cliente que a atividade seja farmácia de manipulação? Acho que não, né? Muito bem. Outra novidade. Todos nós sabemos que o limite do Simples Nacional é 3.600.000 ao ano, o faturamento, que dá uma média de R$300 mil por mês. Só que, na verdade, o limite de faturamento do Simples Nacional é 7.200.000. Por quê? Porque a lei permite que a empresa possa faturar no mercado interno, ou seja, vendas internas no Brasil, 3.600.000. E ainda pode faturar mais 3.600.000 para o exterior, o que perfaz o total de 7.200.000. Só que tinha um detalhe, lá na lei do Simples Nacional estava previsto que a empresa optante pelo Simples Nacional poderá faturar ainda como faturamento extra, né, que permanece no Simples Nacional, até o limite de 3.600.000 de venda de mercadorias. E o texto legal esqueceu de incluir serviços. E o que veio fazer a Lei Complementar 147? Ela simplesmente veio corrigir, para permitir que quem exporta mercadorias e agora também serviços, você tem que somar a receita dessa exportação dos dois itens, tanto de venda de mercadorias como de serviços, de modo que chega até 3.600.000. Se exportar até esse valor, então a empresa pode permanecer no Simples Nacional. Resumindo, a lei veio apenas corrigir e permitir que a atividade de prestação de serviços também possa exportar e considerar apenas como receita de exportação para fins do Simples Nacional. Alguma dúvida sobre essa questão? Quer falar? Outra questão também que foi objeto de muitas dúvidas. O MEI, microempreendedor individual. Geralmente, o MEI foi criado justamente para permitir a legalização, a formalização de muitos trabalhadores, para que eles possam recolher um valor fixo, mensal, e que eles possam ter direito à aposentadoria, licença maternidade para as mulheres, né? Entre outros benefícios previdenciários, e aposentadoria por idade, obviamente. Só que muitas empresas começaram a contratar MEI. E aí veio a lei e falou, opa, se contratar MEI, vai ter que pagar os 20% patronal, como se fosse contratando um autônomo. E virou uma bagunça, e tanto é que o Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou de uma forma, depois voltou atrás, depois regulamentou o que estava antes, aí veio, por fim, essa lei agora para esclarecer o seguinte. Uma pessoa jurídica, ela pode sim contratar o MEI, que não recolherá o INSS de 20%.
salvo se contratar alguns setores que a gente vai ver aqui, que, nesse caso, tem que pagar os 20% de INSS. Então, o que está dizendo a norma lá? A empresa contratante de serviços de hidráulica, são essas atividades, tá? Serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção e reparo de veículos, executados por intermédio de MEI, mantém, em relação a essa contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, nos termos do artigo do inciso 3º, que é 20%, e assim por diante, e cumprir as obrigações acessórias. Ou seja, a empresa que contratar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção e reparação de veículos, tem que recolher os 20% patronal sobre o valor pago para o microempreendedor individual. E deve ser informado na GFIP também. Exatamente, tem que ser informado na GFIP como se fosse um contribuinte individual. Obviamente que o MEI vai continuar a pagar o valor fixo lá, que é o tributo que ele deve, mensalmente. E agora criou-se essa obrigação para a empresa em relação à contratação desses profissionais. Tá? É só um custo a mais para as empresas, porque, ao que parece, estava havendo um abuso, e aí eles colocaram essa trava. E tem mais um detalhe na lei. Diz o seguinte, que na hipótese de prestar serviços e forem identificados os elementos da relação de emprego ou de empregado doméstico, aí tem duas consequências. Letra A, o MEI será considerado empregado ou empregado doméstico, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dessa relação, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. E o MEI também ficará sujeito à exclusão do Simples Nacional. Então, está dizendo o seguinte, quem contratar MEI como PJ, como empregado, vai ter que arcar com as consequências do vínculo empregatício. E o MEI excluído do Simples Nacional. Agora eu pergunto, de que forma isso pode acontecer? De que forma a Receita Federal poderá identificar isso? Interrogação. É difícil, né? Só se houver uma denúncia, só se houver algum cruzamento de dados, mas é muito pouco provável e de difícil identificação por parte da Receita Federal. Mas está na lei, nós temos que saber que não é permitida a contratação de MEI de forma permanente, né? Pode contratar esporadicamente para prestar alguns serviços, mas não de forma permanente. Outro assunto aqui que nós não sabemos até onde vai ter grandes impactos, porque ainda não foi regulamentado. Diz o seguinte, que na hipótese em que a União, o Estado ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução de COFINS, PIS e ICMS para produtos da cesta básica, será realizada a redução proporcional relativamente à receita objeto da isenção ou redução concedida da seguinte forma. Sobre a parcela das receitas sujeitas à isenção, serão desconsiderados os percentuais da COFINS, PIS e ICMS, conforme o caso. No caso de isenção, então, elimina-se aquelas alíquotas do PIS, COFINS e ICMS que estão lá dentro do Simples Nacional. Então, a alíquota cheia vai ser diminuída, por quê? Porque a gente vai excluir o PIS, COFINS e ICMS. Se vocês observarem a página 9, por exemplo, o anexo 1, a alíquota do Simples, na primeira coluna, na segunda coluna, varia entre 4% e 11,61%. Vocês vão observar que essa coluna é a somatória de vários tributos federais e previdenciários e também o ICMS. Ou seja, o que o Hélio está dizendo é o seguinte, se for caracterizada isenção, serão desconsiderados para o cálculo do Simples a alíquota do COFINS, do PIS e do ICMS, por exemplo. Então, quer dizer, isso será subtraído da alíquota final do Simples, calculado pelo PGDAS, que é o programa que a Receita Federal disponibiliza para calcular a guia do Simples Nacional. Muito bem. Então, se houver redução, ou melhor, se houver isenção, serão desconsideradas os percentuais do ICMS, PIS, COFINS, daquela alíquota cheia do Simples Nacional. Então, o que é 8 lá vai cair para 4, mais ou menos. Tem que fazer a somatória da dedução. E sobre a parcela das receitas sujeitas à redução, será realizada a redução proporcional dos percentuais da COFINS, PIS e do ICMS, conforme o caso. Esse assunto aqui ainda não foi regulamentado, porque é bem complexo, porque até hoje eu não conheço ainda nenhuma redução de produtos da cesta básica que possa interferir no cálculo do Simples Nacional. Aliás, o aplicativo, o PGDAS, tem que ser primeiro preparado para que isso aqui tenha efetividade. O último e mais polêmico assunto
diz respeito às empresas que fazem importação ou que fabricam produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da COFINS. A partir de janeiro de 2015, a empresa do Simples Nacional que fabricar ou importar para revenda produtos considerados monofásicos, a gente vai ver quais são eles, né? Qual é a lista, terão que recolher separadamente o PIS e COFINS, como já ocorre hoje com o ICMS da subvenção tributária. A empresa que está no Simples Nacional, na condição de indústria, né, ou tipo de importadora, que a gente fala de substituta tributária, se ela vender algum produto que tiver na subvenção tributária, o fabricante, né, do Simples Nacional tem que recolher à parte, em separado, o ICMS da subvenção tributária. Então, isso já ocorre com o ICMS. Nós sabemos também que as empresas do anexo 4 recolhem separado o INSS patronal, a CPP, sobre a folha. E agora uma novidade. Quem fabricar ou quem importar, a empresa do Simples Nacional, que fabricar ou importar produtos que estiverem enquadrados com tributação diferenciada ou monofásica ou subvenção tributária, terão que recolher separadamente nos moldes da legislação. Por exemplo, autopeças. A alíquota de PIS e COFINS de autopeças é 2, alguma coisa de PIS e 10,2, se não me engano, de COFINS, uma alíquota muito alta, que é chamada tributação monofásica, que paga uma única vez e todos os demais comerciantes tributam a alíquota zero na revenda. Então, o que veio trazer a norma? Veio trazer essa obrigação nova, porque isso aí a Receita Federal já estava entendendo dessa forma já através de vários processos de consulta, só que não tinha muita força. Por quê? Porque faltava uma norma clara na legislação do Simples Nacional. E agora veio com essa resolução número 117, que incluiu o artigo 25A na resolução 94. A fundamentação, volta um pouquinho, incluiu, na resolução 94 de 2011, incluiu o artigo 25A, que está tratando justamente disso daqui. Então, vamos dar uma lidinha no texto aqui, que é importante. Diz o seguinte: a ME ou a EPP que proceda à importação, à industrialização. Bem, esse primeiro texto aqui está dizendo apenas da regra geral, depois mais abaixo da regra específica. Então, aqui, primeiramente, está dizendo o seguinte, que a ME, a EPP, que proceda à importação, à industrialização ou comercialização de produtos sujeitos à tributação concentrada, né, monofásica, ou à subvenção tributária para efeitos da incidência do PIS e da COFINS, deve segregar, ou seja, deve separar a receita decorrente da venda desses produtos, indicando a existência de tributação concentrada ou substituição tributária para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados, no cálculo do Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes. Então, qualquer empresa, seja indústria importadora ou revendedora, né, comerciante, vai sempre tributar zero de PIS e COFINS lá no Simples Nacional. Acontece que quem for fabricante ou importador terá que pagar separadamente. Então, resumindo, indústrias, comércio, importadores, sempre, quando vender produtos monofásicos, lá no Simples Nacional, vai excluir sempre as alíquotas do PIS e da COFINS. Sempre, colocar zero, vai colocar lá como tributação concentrada ou monofásica. Só que tem um detalhe, quem for importador ou quem for indústria, terá que recolher separadamente, ou seja, não recolhe no Simples, mas recolhe separado, quem for indústria ou importador. E detalhe, o importador não vai poder acreditar o PIS e COFINS monofásico, o PIS e COFINS pago na importação. Por isso que a importância de você fazer essa análise tributária. De repente, essa empresa ela tem a característica de ser uma empresa de lucro real, porque ela vai pagar PIS e COFINS da importação, vai pagar PIS e COFINS separados na hora de apurar o Simples Nacional. Pode ser que essa bitributação de PIS e COFINS, apesar de ser dois tributos diferentes, pode fazer com que não seja vantagem a inclusão dessa empresa nesse regime tributário. O custo dos tributos da importação, eles podem elevar demais o custo do produto e pode não ser interessante a permanência no Simples Nacional, quem for desse setor aqui de produtos monofásicos. Tá?
Tem muitas atividades comuns, né? A gente vê, por exemplo, autopeças. Tem muitas empresas, indústrias de autopeças. Isso é mais comum, porque essas empresas muitas vezes prestam serviço ou vendem equipamentos, vendem partes e peças para grandes montadoras ou outras empresas. Nós estamos falando também de produtos cosméticos, perfumarias, né? Que é mais comum aqui em outras empresas, também de higiene pessoal. Então, todos esses produtos têm a característica monofásica. Então, tem essa listinha aí, que são os principais produtos que têm a incidência monofásica. Então, os mais comuns, pelo que eu posso ver aqui, produtos farmacêuticos, perfumaria, máquinas e veículos, pneus e borracha, autopeças. Esses são os mais comuns. Aí vem outros lá, bebidas frias, água mineral, refrigerantes, cerveja chopp. Muita gente revende isso, muitos bares, supermercados. E fabricante de cigarro. Só que fabricante de cigarro não pode optar pelo Simples Nacional. Tá? O fabricante de cigarro não pode optar pelo Simples Nacional. Mas, voltando aqui ao slide anterior, então, aqui está dizendo, na parte inicial, o primeiro parágrafo, que qualquer empresa que faz importação, industrialização ou comercialização deve separar a receita dessas atividades, desses produtos. E vai desconsiderar, vai eliminar a alíquota de PIS e COFINS desses produtos, de modo que aquela alíquota cheia do Simples Nacional vai ser diminuída. Nessa hipótese, a incidência do PIS e da COFINS deverá obedecer à legislação específica da União na forma estabelecida pela Receita Federal. Ou seja, vai aplicar as alíquotas diferenciadas para quem for indústria ou importador. Em detalhe, a Receita ainda não esclareceu se essas atividades terão que entregar DCTF, por exemplo, para entregar essas declarações PED de contribuições, que são as obrigações acessórias que compõem e demonstram a base de cálculo desses tributos. Bem lembrado. Na verdade, não há previsão, né, para que as empresas do Simples Nacional entreguem a DCTF, nem a FD contribuições. Então, em tese, continua do mesmo jeito, a única obrigação adicional é de recolher em separado PIS e COFINS quando se tratar de indústria ou de importação desses produtos aí. Bem, eu acho que chegamos ao fim da apresentação. Lá no final, obviamente, tem as tabelas. Nós colocamos aqui as tabelas para a gente ter apenas uma ideia das alíquotas do Simples Nacional. Por exemplo, quem tem atividade de comércio, as alíquotas, a gente tem que levar em consideração a primeira coluna ali, onde está escrito alíquota. Aquela alíquota ali é a soma de todos aqueles tributos que estão do lado. Então, eu tenho, por exemplo, na primeira linha lá, 4%, que é o resultado de CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, mais ICMS. Está isento, ou seja, alíquota zero de imposto de renda, contribuição social, COFINS e PIS. Só vai pagar o quê? A CPP, a Contribuição Previdenciária Patronal, e o ICMS, e a soma daqueles dois vai dar justamente a alíquota de 4%. Importante para o cálculo do Simples. Essa primeira coluna, que é a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, é a somatória de todas as receitas da empresa nos últimos 12 meses, não só do anexo 1. Então, por exemplo, nós vamos somar a receita do anexo 1, do 3, do 5, eventualmente do 6 que a empresa tenha nos últimos 12 meses, se posiciona a tabela, imagine que uma empresa faturou nos últimos 12 meses R$1.200.000, e aí sim, separa-se a receita de vendas, que é do anexo 1, tributa-se a 8,36% apenas a atividade de vendas. E assim sucessivamente, com as empresas de serviço, com as demais outras alíquotas. Só para a gente ter uma ideia das alíquotas, de todos os anexos que nós copiamos aqui, todos os anexos do Simples Nacional, todas as tabelas com as alíquotas. Então, quem é comércio utiliza essa tabela aqui. Agora, imagina uma coisa. Vamos imaginar que a empresa fature R$100.000 por mês. R$100.000 por mês significa que, em 12 meses, ela tem 1.200.000 de faturamento. 8,36. Então, nós estaríamos nessa faixa aqui, 8,36%. Se a empresa vender, por exemplo, perfumaria, ela vai excluir PIS e COFINS, e também o ICMS, porque perfumaria está com substituição tributária de ICMS. Então, a alíquota, a alíquota
do Simples Nacional? Será o 0,39% mais 0,39% e mais a contribuição patronal, que está em torno de 3,3%, 3,28%, é isso? 3,30%. Apenas esses 3 tributos serão somados para cálculo do PGDAS. Então, a empresa que for comerciante, se ela vender um produto, eu disse perfumaria, poderia ser autopeças, a alíquota do Simples Nacional, se ela faturasse 100 mil por mês, ela ia estar na faixa da alíquota de 1.200.000, que ali seria 8,36%. Só que ela não recolheria em relação à venda de produtos de perfumaria, ou de medicamentos, ou de autopeças, aquela alíquota em relação a esses produtos. Ela tem que separar a venda desses produtos da venda dos demais produtos que não têm incidência monofásica ou substituição tributária. Vamos imaginar, 50 mil reais é da venda de produto de perfumaria e 50 mil reais é de outros produtos. Então, os outros produtos que não têm substituição tributária, não têm tributação monofásica, obviamente vai incidir a alíquota cheia de 8,36. Para os produtos que têm tributação monofásica de PIS e COFINS, ou se for o caso de ICMS, não vai ser aquela alíquota, porque a gente vai diminuir, vai eliminar aquelas alíquotazinhas correspondentes a PIS, COFINS e ICMS, de modo que aquela alíquota de 8,36 vai ficar em torno de 5, 6, alguma coisa. Tudo bem isso? Vocês entenderam isso? Exportação também a gente elimina do mesmo jeito, porque na exportação não incide ICMS, nem IPI, nem PIS, nem COFINS. De indústria é a mesma coisa, só que na indústria aqui temos 0,5% a mais de IPI. Temos 0,5% a mais de IPI. Começa com 4,5%. Se a gente for olhar lá, comércio começa com 4%. A diferença é o IPI, é 0,5% a mais. Depois começam as atividades do anexo 3, 4, 5 e 6, que são atividades de serviços. Então, serviços estão distribuídos em 4 anexos, do 3 ao 6. O primeiro e melhor de todos, ou seja, que tem a tributação melhor, é o anexo 3. Começa com 6% e vai até 17,42%. Nessa atividade aqui, então, tem uma lista de serviços, quem quiser saber quais são os serviços, tem que dar uma olhadinha na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94, artigo 25A. Artigo 25A da resolução 94 de 2011. Tem a lista completa, separada. A lista é grande, a gente acabou não colocando, porque a gente veio falar hoje somente sobre alterações para 2015. Tá? Muito bem. Depois, assim, nessa atividade aqui, inclui o quê? Alguns serviços que estão relacionados à norma e também locação de bens móveis. O INSS está incluído aqui, tá? O INSS sobre folha, quem tiver enquadrado nesse anexo, não recolhe em separado o INSS sobre folha da parte patronal. Recolhe, sim, o valor descontado dos empregados, que aí é o desconto dos empregados e repasse para o fisco. Mas a empresa não tem nenhum custo, nenhum encargo sobre folha, se tiver incluída nesse anexo 3. Aí vem o anexo 4. O anexo 4, salvo engano, é construção civil, serviço de vigilância e segurança, paisagismo e decoração de interiores, e agora, a partir de 2015, serviços advocatícios. Tem que recolher em separado a contribuição previdenciária patronal, que está em torno de 21%, 22% para o caso de serviços advocatícios. Essas alíquotas aqui são menores, começa com 4,5%, mas tem a desvantagem de recolher em separado a contribuição previdenciária patronal, que não está somada aqui, tá? E vai variar de acordo com o tamanho da folha de pagamentos. Depois nós temos o anexo 5, que já existia também, com a alíquota, com a CPP incluída. Só que aqui tem que somar o ISS. O ISS não está incluído aqui nessas alíquotas. Aliás, essas alíquotas aqui são bem complexas, porque vai depender do tamanho que a folha de pagamento representa sobre o faturamento. A depender da equação, ela vai ser tributada ou com 17,5% mais o ISS, ou com 15,70 mais o ISS e assim por diante. Aí tem que ver o faturamento para ver onde é que ela se enquadra aqui. Não podemos esquecer que tem que somar isso aqui também. Nesse caso aqui, o INSS, a CPP, está incluída. E, por último, o novo anexo 6, que tem a carga tributária mais salgada. Olha, começa com 16,93 e termina com 22,45. Se a gente for fazer um comparativo aqui,
Veja só, no anexo 3, começa com 6. No 4, 4,5. No 5, é bem alta, mas vai reduzir na medida que a folha de pagamento for maior. Tem que somar o ISS. E, por último, o anexo 6º, que começa com essa taxação alta. Um detalhe que não está escrito na legislação do Simples Nacional, e que também não era objeto aqui, mas é bom a gente mencionar. As atividades que serão incluídas no anexo 6º, a maioria é de profissão regulamentada. Representação comercial, intermediação de negócios, advocatícios, e aquela lista que a gente viu lá, que a maioria é tudo profissão, dentista, fonoaudiólogo, medicina. Todas essas atividades, ou quase todas, têm IR na fonte e tem os 4,65. A partir do momento que a empresa faz adesão ao Simples Nacional, não haverá mais retenção de IR de 1,5 e também não tem mais retenção dos 4,65. As únicas retenções que, se fosse o caso, ocorreriam, seria do INSS, se fosse o caso, tá? Ou se for o caso, quando for o caso. E também do ISS, também quando for construção civil, vigilância e segurança, nesse caso, a retenção do ISS continua pelas alíquotas do Simples Nacional. É um detalhe que eu estava esquecendo de mencionar, então, não podemos esquecer que quem for aderir ao Simples Nacional não pode esquecer, tem que colocar na nota, dispensado da retenção do INSS conforme a instrução normativa número tal, ou dispensado de retenção dos 4,65 conforme a instrução normativa número tal. Importante frisar também, Wellington, sobre os serviços advocatícios, na questão do uniprofissional. Muito bem lembrado. Nós sabemos que, no Simples Nacional, algumas atividades de profissão regulamentada recolhem o ISS fixo, como é o caso dos contadores e dos advogados, dos médicos, engenheiros, ou seja, dentistas, praticamente todas as profissões regulamentadas, quase todas, né? Aqui do município de São Paulo recolhem o ISS fixo, seja como autônomo, aliás, o autônomo está isento, mas como pessoa jurídica, como sociedade uniprofissionais. Na lei do Simples Nacional, só existe previsão para excluir o ISS dos contadores, de modo que não há na norma, não existe nenhuma previsão de que os advogados, que vão entrar principalmente agora em 2015, terão que recolher à parte o ISS fixo. Não. Quem aderir ao Simples Nacional vai recolher a alíquota cheia do anexo 4º, você está com... Perdão, Richard, isso mesmo. Vai ter que recolher o ISS lá de acordo com aquela tabelinha lá do final. Então, o ISS dos advogados vai estar incluído no Simples Nacional e, se aderir ao Simples Nacional, não irá mais recolher o ISS fixo. Isso aqui no município de São Paulo, que é ISS fixo. Tem alguns municípios que não é ISS fixo, tá? Uniprofissional. Tem mais algum detalhe que talvez não esteja na norma, mas que... basicamente isso. E, por último, nós fizemos ali uns simulados, uns exemplos, mas uns exemplos muito simples. Nós pegamos aqui o anexo 6º. Quem são o anexo 6º? Aquelas atividades de profissão regulamentada, que nós vimos lá. E nós pegamos a seguinte situação. Uma empresa que tem um faturamento mensal de 60 mil, obviamente que no ano é 720, tá? Tem uma folha de prolabore de 2 sócios. Cada um paga um salário mínimo. Então, 2 sócios vai dar 1.576, já valendo para 2015. 20% de INSS dá 315, esse é o valor que a empresa recolheria de INSS sobre prolabore. Isso no lucro presumido, tá? No lucro real também a alíquota é a mesma, né? O lucro presumido ou real, tá? Só que isso aqui, esse cálculo é para o lucro presumido. Porque no lucro real não dá para a gente fazer o cálculo. Por quê? Porque vai depender do lucro. O imposto de renda é contribuição social. E cada empresa tem um lucro. Então, não dá para a gente fazer um simulado. Nós pegamos somente o lucro presumido. Pegamos a seguinte situação. Uma folha de salários que corresponde a mais ou menos 10%. R$6.000, a empresa recolheria de INSS patronal só da parte empresa. 1.608, e a soma dos dois dá 1.923, que corresponde a 3,21% do faturamento mensal. Então, qual é a carga tributária dessa empresa se ela tivesse lucro presumido? Então, ela iria recolher PIS, COFINS, 3%, imposto de renda. Esse imposto de renda eu cheguei no cálculo com base nessa explicação aqui, tá? A base é 32%, a alíquota de 15% dá 2.880, que corresponde a 4,8%. Então, 4,8%, contribuição social, eu coloquei o ISS de 5%, só que alguns setores têm ISS de 2%.
Então, isso pode variar. Tá? O ISS pode ser de 2% aqui. Então, pode reduzir um pouquinho isso aqui. Eu coloquei o exemplo. E a CPP, ou seja, a contribuição previdenciária sobre folha, está dando 3,21. A carga tributária total da empresa dá R$ 11.333 em reais e corresponde a 18,89% sobre o quê? Sobre o faturamento mensal de 60 mil. Então, esse é o faturamento de uma empresa, a carga tributária de uma empresa no lucro presumido com esse faturamento e com essa folha. Tá? No Simples Nacional, se ela tivesse no Simples Nacional, ela ia ser enquadrada numa alíquota de 18,77, ou seja, quase a mesma, um pouquinho menor, para vocês perceberem que a Receita Federal calculou bem, com bastante cuidado isso daqui. Então, ela tem uma vantagem quase nula, ficou igualzinha praticamente quem está nessa situação, faturamento de 60 mil, com uma folha de mais ou menos nessa situação aqui. A empresa teve uma vantagem no mês de R$ 69,00. E somar isso aqui vezes 12, no ano dá 830, é essa vantagem. Além dessa vantagem, vai ter a simplificação de obrigações acessórias, nota fiscal simplificada, livros simplificados, eliminação de um monte de declarações. Tá? Nós temos que prestar atenção, quando nós formos utilizarmos os cálculos do lucro presumido e simples, na folha de salário. Isso folha de salário colaborem. É aqui que é o grande pulo do gato. E também na quantidade de faturamento por causa do adicional do imposto de renda e também o ISS. Então, não basta sair fazendo conta, vou ser simples, não é bem assim. Pode ser que o conjunto de informações da sua empresa te posicione numa forma que você ganhe tributariamente, pode ser que você não ganhe tributariamente. Isso a gente de contador, médico, engenheiro, acho que todo mundo tem um pouco aqui. Então, a gente sempre escuta, mas o meu colega tem uma empresa e abriu no Simples e é vantagem. Observe a primeira coisa, faça a sua conta, esquece ele, porque muitas vezes a atividade dele, por exemplo, se fosse uma atividade de informática, processamento de dados, a alíquota do ISS seria 2% em São Paulo e não 5%. Se for suporte informático, seria 3%. Só aí já tem uma diferença grande. Às vezes a empresa fatura até R$ 120 mil no ano, a alíquota do imposto de renda, ela cai pela metade. Não é isso, Ayrton? É isso então, mesmo. Dependendo do tipo de empresa, faturamento, composição da folha de pagamento, ela pode te levar a uma indicação. A sugestão aqui, consulte seus contadores. Na atividade de saúde, principalmente, o ISS é só 2%. Mas, veja só, esses números aqui, possivelmente tenha ocorrido aqui uma diferença, mas ficou bem próximo, basicamente não vai mudar muita coisa. O que a gente quis mostrar é o seguinte, que a tributação no Simples Nacional, pelo anexo 6º, basicamente é igual ao lucro presumido, para quem estiver numa situação como essas. Só que esse modelo aqui pode não servir para outras empresas. Por quê? Porque pode ser que outra empresa tenha uma folha de pagamento maior ou menor, então vai interferir no cálculo. Pode ser que o ISS seja diferente, vai interferir no cálculo. Então, isso aqui é apenas um modelo, um exemplo nessa situação que pode ou não servir para outra empresa. E nós fizemos esse mesmo modelo aqui para um faturamento de R$ 100 mil por mês. E a folha de pagamento continua mais ou menos 10%. O imposto de renda aqui já não é mais 4,8%, e sim 6%. Nesse caso aqui, ou seja, nessa situação, em que uma empresa tem um faturamento de 100 mil ao mês, uma folha de salário de aproximadamente 10 a 12 mil reais. No Simples Nacional, a carga tributária dela está em torno de 19,88%. Perdão, no lucro presumido. No Simples Nacional, a carga tributária é maior. Então, a empresa tem uma desvantagem mensal de quase R$ 500, R$ 464. Ou seja, ela paga mais no Simples Nacional. E no ano, ela vai pagar R$ 5.577 a mais nesse modelo. O que aconteceu foi o seguinte, no quadro anterior, nossa fórmula não calculou 0,65%. Isso era uma pegadinha para saber se vocês estão prestando atenção. Tá certo? Então, essa também. Então, isso aqui é para você saber. É que o senhor é contador, né? Muito obrigado pela dica aí, viu? Então, a ideia era justamente saber se tinha contador aqui para assistir nossa palestra. Isso muda o cenário do quadro 1, bem colocado. Isso muda o cenário do quadro 1, vocês nos desculpem, tá? Mas inverte a situação. O quadro 1 passa a não ser vantagem optar pelo Simples Nacional. O 2 já está, mesmo com essa diferença, já não é vantagem. Obrigado a todos vocês, obrigado, Mário, obrigado,
Luiz, obrigado, Leonardo, obrigado a todos vocês que nos ajudaram, tá?